Muito bom dia a todos. Bom dia a todos vocês que vieram aqui à casa do nosso Deus nesta manhã, todos os nossos irmãos e amigos também que nos acompanham de casa. A comunidade pode se sentar. Hoje é um dia especial para a igreja, onde nós vamos meditar a respeito do batismo do nosso Senhor. Na quarta-feira nós lembramos o dia da Epifania, o dia de Reis, o dia em que nós lembramos a manifestação de Deus através do seu Filho Jesus Cristo a todos os povos, não só aos judeus, mas esta mensagem de que a salvação é para todas as pessoas. E hoje nós vamos lembrar, também através do relato do Evangelho, a respeito do batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nesse nosso momento de culto e nós vamos iniciar ouvindo um louvor. Louva ao Senhor, potentíssimo Rei das alturas. Canta minha alma, jubila com todas as criaturas. Vinde exultai, harpas saltérios tocar, gratos por tantas venturas. Louva ao Senhor que com grande potência governa, sobre as asas de águia te leva à morada paterna, que te mantém como melhor te convém, sua bondade é tão terna. Louva ao Senhor por fazer-te assim maravilhoso, dando-te vida e saúde, é teu Pai muito bondoso. Pois na aflição Ele te dá proteção, sob suas asas gracioso. Louva ao Senhor que abençoa-te visivelmente, chove amoroso do céu seus dons torrencialmente. Lembra-te bem, com seu amparo ele vem, pois o Senhor é clemente. Louva, minha alma, ó Deus, louva o seu nome glorioso. O mundo canta louvores a Deus piedoso. És nossa luz, ó Rei celeste Jesus. Louva-te o povo ditoso. Nós vamos invocar a presença do nosso Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em teu nome e por teu amor podemos iniciar mais um ano vindo à tua casa, ó Senhor. Abençoa nosso culto e nossas vidas com a tua sabedoria e graça. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós queremos de forma humilde nos colocar na presença do nosso Deus neste momento,
confessar a Ele todos os nossos pecados, na certeza de que Ele não rejeita o coração humilde e arrependido, mas o acolhe e oferece o seu perdão. Nós confessamos: eu, pobre pecador, confesso diante de Deus, o meu Pai Celestial, que infelizmente cometi muitos e graves pecados, não apenas com palavras e atos, mas também com meus pensamentos, no que diz respeito ao meu interior, através da incredulidade, da dúvida, da impaciência, dos maus desejos, invejas, ciúmes e outros tantos pecados que o meu bom Deus e Pai bem conhece, e eu, para minha própria condenação, conheço tão imperfeitamente. Estou arrependido dos meus pecados e sinto tristeza por causa deles. Confio na graça de Deus revelada em seu Filho Jesus Cristo e suplico a Ele que me conceda o seu Espírito Santo para que eu possa corrigir a minha vida de pecado e viver de uma forma que seja agradável ao meu Pai Celestial. Amém. Queridos amigos e irmãos, a cada um de vocês que com essas palavras também confessaram seus pecados, a cada um de vocês que realmente está arrependido desses pecados e quer viver uma vida de acordo com a vontade do nosso Deus, auxiliados pelo Espírito Santo, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a cada um de vocês o grande amor que o nosso Pai eterno teve e tem por nós. E da parte também por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoa cada um dos seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos ouvir a leitura do Salmo para este nosso culto, Salmo número 29. Anjos, louvem a Deus o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros, o monte Hermon ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como rei, ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Podem sentar-se, nós vamos ouvir mais um louvor.
celeste Pai, salve, salve, Filho de Davi, salve, Rei da graça, Príncipe da paz. Vamos às leituras para o nosso culto de hoje, culto do batismo do nosso Senhor. Iniciamos pelo Antigo Testamento, início de toda a criação, Gênesis 1, do versículo 1 até o versículo 5. No começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Este foi o primeiro dia. Essas são as palavras do Antigo Testamento, o texto da epístola que nos fala a respeito do batismo, a respeito do qual também nós vamos meditar nesta manhã. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 11. Romanos 6, 1 até 11, o apóstolo Paulo escreve assim: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. Isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com ele por meio de uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Essas são as palavras da epístola. E vamos ainda ouvir o texto do Evangelho que fala sobre o batismo de Jesus. Convido a comunidade a se colocar de pé. Evangelista Marcos, capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 11. Assim registra o evangelista. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A comunidade pode se sentar, nós vamos ouvir ainda mais um louvor em preparação à nossa mensagem. Que 1000 línguas eu tivesse e bocas 1000 para eu cantar, que Deus alento e dom me desse, não cessaria de exaltar com hinos seu imenso amor e o que me fez o bom Senhor. Oh, que esta minha voz soasse a terra ao sol com seu fulgor, e que meu sangue jubilasse enquanto eu sinto seu ardor, que fosse alento, gratidão e cada pulso uma canção. Quem bênção sobre mim derrama, és tu, Senhor, benigno Deus. Tu és o Pai que tanto me ama, guardando-me nos transes meus. Perdoas minha transgressão, por teu amor e compaixão. Senti em toda a minha vida quão milagroso é o teu guiar. Sim, mesmo sendo adversa a lida, fiel me guia sem errar. Pois na maior tribulação, Senhor, me dás consolação. Quero exaltar tua bondade enquanto a língua se mover, também louvar tua caridade enquanto o coração bater. Sim, quando a boca se calar, posso eu louvar-te a suspirar. Aceita com benignidade meu hino humilde, ó Pai e Deus. Vem conceder por piedade que junto com os anjos teus no céu eu venha te cantar 1000 aleluias sem cessar. Que a graça, a paz e o amor da parte do nosso Deus se multiplique entre nós, que esta paz, esse amor possa encher e preencher os nossos corações com a obra do seu Espírito Santo e nos animar a cada novo dia para a nossa caminhada aqui neste mundo. Amém. Podem sentar-se. Queridos amigos e irmãos, o assunto do momento, vacina. Não quero entrar em discussões mais aprofundadas e acaloradas, mas é o assunto que não só o nosso país, mas o mundo inteiro vem falando desde o início do ano passado, na esperança de uma vacina, e agora ela está aí, e muitos países já estão vacinando,
e com a graça de Deus, daqui a pouco também nós poderemos ser vacinados e assim começarmos a caminhar em direção à normalidade novamente das nossas vidas. E é claro que existem tantas vacinas e a pergunta que se faz hoje é: qual é a melhor vacina? Qual é a mais indicada? De qual laboratório? Mas antes disso ainda há uma questão que não é de agora, não é uma questão nova, mas é uma questão bastante antiga e que, principalmente lá fora, em outros países existia, não tanto no Brasil, mas começou a vir essa ideia para o Brasil, do questionamento da validade das vacinas, o porquê das vacinas, enfim. E com essa nova vacina, surge uma outra questão ainda, mas uma vacina feita tão rápida, como isso pode ser eficaz? É claro, cada um tem a liberdade para acreditar naquilo que quer, mas nós sabemos, e a história tem nos mostrado, a história do nosso país tem mostrado o quão importante é a vacinação, o quanto tem evitado de maiores sofrimentos nas vidas das famílias, tem erradicado doenças, e nós oramos tanto e nós pedimos e Deus nos concedeu aí as vacinas para esta nova doença. Mas assim como existem pessoas que não acreditam nas vacinas criadas por seres humanos, existem outras pessoas que também não acreditam numa outra vacina. Uma vacina muito mais eficaz, uma vacina muito mais transformadora, uma vacina que é a melhor vacina de todas, porque é a vacina contra a pior doença que atinge o ser humano, que é o pecado. Essa vacina existe há 2000 anos. É uma vacina que tem transformado bilhões e bilhões de vidas nesses últimos 20 séculos. E mesmo assim, ainda há pessoas que duvidam da sua eficácia, duvidam de que esta vacina possa produzir na vida dos seres humanos perdão dos pecados, vida e salvação. Muitas pessoas duvidam que esta vacina maravilhosa possa criar anticorpos, que a Bíblia chama de novo homem, nova criatura ou nova pessoa. A palavra de Deus é muito clara quando fala a respeito desta vacina maravilhosa. E o texto da epístola de hoje, Romanos 6, 1 a 11, é um dos textos mais importantes que falam a respeito do batismo. É um texto que vale a pena nós analisarmos e olharmos com muito cuidado e com muito carinho, para que nós possamos ter clareza a respeito desta vacina maravilhosa e da sua eficácia em nossa vida. A primeira coisa que nos chama a atenção quando nós ouvimos esse texto é quando Paulo fala de que nós, no batismo, fomos unidos com Jesus Cristo na sua morte e assim fomos sepultados com ele. Mas por que nós morremos com Cristo? Vamos ouvir o que o próprio apóstolo Paulo fala. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do poder do pecado. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado. Este é o primeiro efeito desta vacina maravilhosa em nossa vida. Assim como Jesus morreu na cruz, nós também morremos para o pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós. Nós ainda temos o pecado em nós? Sim, nós temos. Nós ainda somos pecadores, nós ainda estamos aqui neste mundo. Mas, por causa desta vacina maravilhosa que nós recebemos no batismo, agora o pecado não tem mais o poder de nos matar eternamente. Nós vamos morrer fisicamente, sim. Isso faz parte ainda das consequências do pecado, mas o poder de nos ferir eternamente, o pecado não tem mais sobre nós. Porque Jesus já morreu e nós com ele morremos para o pecado também. O apóstolo Paulo continua: assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Por estarem unidos com Cristo Jesus,
vocês devem se considerar vivos para Deus. No nosso batismo, nós não só morremos com Jesus, morremos para o pecado, mas nós também ressurgimos, nós ressuscitamos, nós temos uma vida nova, uma vida que nos é dada por Deus, que nos é implantada pelo próprio Deus através da obra do Espírito Santo no dia do nosso batismo. O batismo é o lavar regenerador, é o lavar que gera uma nova vida pelo Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo quando escreve a sua carta a Tito. E assim, não importa a idade da pessoa que vai receber a vacina. Obviamente que existe todo um plano de vacinação das crianças para prevenir as doenças logo cedo, mas a vacina ela tem eficácia. Não importa se eu sou velho, sou novo, não importa a minha raça, meu sexo, meu grau de instrução, minha situação econômica, a vacina que nós recebemos, ela é eficaz. Ela produz os seus efeitos no nosso corpo, nos protegendo das doenças. Assim o batismo também. Não importa quem seja, não importa a raça, não importa o grau de instrução, não importa a sua idade. O batismo tem o seu efeito. Porque nós precisamos lembrar o que o próprio Jesus fala: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, se referindo claramente ao batismo. Paulo e Pedro falam assim a respeito: ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e nos dando uma nova vida. Aquela água, Pedro se referindo ao dilúvio, representava o batismo que agora salva vocês. Vejam os testemunhos de Jesus e dos apóstolos falando da eficácia desta vacina: salvação, nova vida espiritual. E por tudo isso, nós podemos e devemos viver na convicção de que nós temos a melhor vacina que existe, porque ela é uma vacina contra a pior doença que nós temos, que é o pecado. No batismo, além de todas essas bênçãos, nós ainda somos acolhidos por Deus, nós somos integrados por Deus na sua família da fé. Nós somos recebidos na família cristã e nós recebemos uma nova vida que Jesus Cristo conquistou por nós na cruz. Isso é maravilhoso. Nós morremos com Jesus para o pecado e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Uma vida que não tem fim, uma vida maravilhosa vivida no céu. E enquanto nós ainda não chegamos nesta vida e vivemos aqui neste mundo, nós sabemos e vivemos não mais controlados pelo poder do pecado e pelo poder da lei, mas nós vivemos controlados e abençoados pelo poder da graça de Deus, do seu amor e do seu perdão. Esta é a nova vida que nós cristãos vivemos por termos recebido esta vacina tão maravilhosa. E com essa maravilhosa vacina de Deus que nos dá anticorpos contra os pecados, contra o pecado, nos torna pessoas agora capazes de vencer os pecados, obviamente, pelo poder do Espírito Santo que age em nós. Além disso, nós também fomos revestidos com as qualidades de Jesus Cristo, com a sua justiça. Paulo diz aos Gálatas: porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Lembrem que Jesus, ele não precisava dessa vacina. Jesus, Filho de Deus, santo e perfeito, ele, por amor a nós, para que pudesse assim cumprir toda a lei em nosso lugar, ele se submete a isso. Ele mesmo diz a João, no outro texto que fala a respeito do batismo, lá registrado por Mateus, capítulo 3, que ele está lá para cumprir a vontade do seu Pai, para fazer aquilo que o seu Pai queria. E acima de tudo, cumprindo assim todo o plano da salvação, tudo aquilo que Deus havia planejado na missão do seu Filho Jesus Cristo, a fim de nos conquistar reconciliação com Ele, a fim de nos dar uma vida nova, morrendo na cruz e ressuscitando, o santo pelos pecadores,
o inocente por causa daqueles que são culpados, cada um de nós. Como é que nós recebemos essas bênçãos que Jesus conquistou com sua morte e ressurreição? Nós recebemos pelos meios da graça. Os meios da graça são os instrumentos que Deus usa para nos conceder essas bênçãos. Palavra e sacramentos. E o primeiro sacramento é o batismo. E como nós cremos que, assim como as vacinas fazem efeito em todas as pessoas, nós cremos que a vacina do batismo também faz esse efeito. E por isso nós trazemos as criancinhas recém-nascidas ao batismo, porque nós temos a promessa de Deus de que o poder está no batismo, está na promessa de Deus ligada à água, e não está em nós que realizamos ou em quem recebe o batismo. Por isso nós louvamos a Deus, nós agradecemos, e nunca será o suficiente agradecer tanto por ter nos dado esta vacina maravilhosa. Porque as crianças, mesmo não compreendendo ainda a pregação da palavra de Deus, que é aquela que produz a fé, também podem receber esta fé, porque Deus assim prometeu, porque Deus age desta forma, através deste maravilhoso sacramento que é o batismo, através desta maravilhosa vacina espiritual que Ele nos tem concedido através da sua igreja. Através do batismo, através da palavra, através da Santa Ceia, a igreja recebe de Deus e compartilha com as pessoas, compartilha com o mundo, perdão, vida e salvação. Por isso, nós sempre devemos olhar para a palavra de Deus para compreendermos melhor e assim podermos agir melhor também. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim: Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Pois quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Batizados, vacinados com esta vacina maravilhosa, nós somos pessoas novas. E o apóstolo Paulo diz que assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E toda a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e deu a si mesmo por mim. Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, as vacinas são muito importantes para nós, são importantes para os nossos filhos, elas nos protegem de doenças, elas preservam a nossa saúde, mas nós devemos lembrar que a vacina mais importante, a melhor vacina que nós já recebemos e que nós podemos também, como cristãos, como igreja, oferecer às outras pessoas, é a vacina contra o pecado. É o batismo que Deus nos deu, que Deus nos ordenou através do seu Filho Jesus Cristo e deixou tão claro a respeito da sua eficácia e a respeito da sua necessidade. Valorizar esta vacina do Espírito Santo é um papel nosso como cristãos individualmente. Lembrar do nosso batismo todos os dias também. Lembrar que todos os dias nós temos a oportunidade de estarmos na presença do nosso Pai, confessando a Ele os nossos pecados e recebendo o seu perdão, e recebendo sempre o reforço desta maravilhosa vacina que é o batismo. Nós temos esta possibilidade e nós, como igreja, devemos também oferecer ao mundo esta vacina, oferecer ao mundo a oportunidade de receberem na palavra e principalmente no batismo as bênçãos que Jesus conquistou. Morrermos com Ele para o pecado, para ressurgirmos e vivermos na sua glória. E vivermos enquanto estamos aqui no mundo guiados pela sua palavra, vivendo na graça do nosso Deus, através das bênçãos que Ele nos concede. Podemos assim também compartilhar com os outros esta alegria. Vacinados, refletindo o amor de Cristo em alegria aos outros, nós vamos, assim como diz o lema da nossa igreja para esse ano, compartilhar perdão, vida e salvação que Deus deu a cada um de nós e através da nossa ação como igreja quer dar ao mundo. E assim um dia
todos nós poderemos aproveitar de forma plena e maravilhosa as bênçãos de Jesus no céu. Amém. Que este grande amor do nosso Deus, revelado em seu Filho Jesus Cristo, guarde os nossos corações e mentes para a vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem sentar-se, nós vamos ouvir mais um louvor. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Nós vamos orar. Todo-Poderoso Deus, fonte de todo poder, chegamos diante de Ti com respeito e admiração. Nenhum poder terreno é forte o suficiente para nos limpar de qualquer pecado e nos tornar dignos de estar na Tua presença. Mas através do batismo, Tu nos lavastes dos nossos pecados e nos tornastes Teus filhos mediante o poder do Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos por nos tornares possível de aparecermos na Tua presença sem medo algum. Confessamos que não somos dignos de tamanha consideração. Confessamos que falhamos em viver conforme o nosso chamado em Cristo. Confessamos que muitas vezes resistimos ao poder do Espírito Santo e que muitas vezes buscamos outros poderes para dirigir a nossa vida. Perdoa-nos, ó Senhor, por desconsiderarmos a Tua palavra e os Teus sacramentos. Perdoa-nos, ó Senhor, por esquecermos que estes são os meios através dos quais o Teu poder chega até nós. Perdoa-nos, ó Senhor, por falharmos em repartir o Teu divino poder com as outras pessoas. Assim como ungistes a Teu Filho com o Espírito Santo em seu batismo, assim também envia-nos uma medida especial do Teu Espírito. Habilita-nos a levar o Teu Evangelho àqueles que ainda não pertencem à Tua família. Possa a Tua presença ser uma fonte de força aos fracos,
uma companhia aos solitários e um raio de esperança aos desanimados. Senhor, assim nós te louvamos também pelos aniversariantes deste início de ano, no dia 2 o Caloê, no dia 4 o Bernard e no dia de hoje a Milena. Te louvamos também, Senhor, porque no dia 3 tu abençoastes a família da Cris e do Joseph, trazendo ao mundo a pequena Beatriz. Te louvamos porque ela e a Cris passam bem e te pedimos que estejas com todos os aniversariantes, também com a Beatriz e com a Cris, protegendo, guardando e amparando a esses teus filhos e filhas em cada passo de suas vidas. Concede sabedoria e entendimento aos líderes da igreja e do Estado. Pedimos isso em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós e nos conceda a sua paz. Amém. Podem sentar-se, nós vamos seguir com a Santa Ceia conforme o nosso novo costume. Enquanto isso, nós vamos ouvir um louvor. Vinde, pois tudo está preparado. Habitação no tempo que passou, vem fala a nossa geração que cega te deixou. Os nossos passos vêm guiar na escuridão atroz, vem faz em nós a luz brilhar. Ouçamos tua voz, num mundo estranho tuas leis parecem não servir, sem rumo certo ou infiéis, tentamos subsistir, queremos novas leis fazer, o espaço conquistar, sem os problemas resolver, que temos de enfrentar. Ó Deus, tememos confessar o nosso orgulho vão, nosso egoísmo sem lembrar os que carecem pão. Nós nos lançamos nas prisões do medo
coisas lá dos céus, que demonstremos com ações o que é mister pregar, e que inspiremos corações a virem te adorar. Senhor, tu foste habitação no tempo que passou. Vem, fala a nossa geração que cega te deixou. Os nossos passos vem guiar na escuridão atroz. Vem, faz em nós a luz brilhar e ouçamos tua voz. Num mundo estranho, tuas leis parecem não servir. Sem um rumo certo ou infiéis, tentamos subsistir. Queremos novas leis fazer, o espaço conquistar, sem os problemas resolver, que temos de enfrentar. Ó Deus, tememos. Senhor, agora despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as gentes e para a glória do teu povo Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Todas as vezes que nós comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha. Por isso nós vamos agradecer ao nosso Deus. Amado Pai Celestial, graças te damos por mais uma vez nos chamares pelo Teu Espírito a estarmos na Tua casa, por mais uma vez nos ofereceres a Tua Santa Ceia. Pedimos, Senhor, pela Tua graça, que esta ceia nos fortaleça a fé em Ti, aumente em nosso coração o amor para com o nosso próximo e nos faça viver a cada novo dia a certeza de que, vacinados pelo batismo, recebendo as bênçãos de Cristo, um dia estaremos também no céu na vida eterna. Em nome do nosso Senhor nós oramos. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar-se. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a todos a este nosso culto, nosso início de ano, nossas celebrações com relação aí ainda ao período todo do Natal e Epifania, sempre louvando a Deus, porque nós também somos alvos do seu amor e a sua palavra chegou até nós. Aí na quarta-feira, na Epifania, nós lembramos isso, a manifestação do amor de Deus a todos os povos, o dia de Reis, também conhecido como o Natal dos Gentios, quando lembramos a visita dos Reis Magos. Nosso convite a todos também para acompanharem as nossas devoções, nosso culto, quarta-feira também às 19h30, teremos nessa semana. Lembre-se sempre de fazer a inscrição. Eu particularmente estou bastante feliz com os cultos de quarta-feira. Nós temos tido um número bastante interessante, da participação, principalmente das pessoas ali
do grupo de risco, né? É sempre uma felicidade podermos nos reunir na casa de Deus para ouvir a sua palavra e louvarmos a Ele. Quarta-feira, então, novamente às 19h30, o nosso culto especial para o pessoal acima de 60 anos. E no próximo sábado, então, o nosso culto semanal normal também. Lembramos novamente as pessoas que façam suas inscrições, todos aqui fizeram inscrição, né? Isso é importante para a nossa programação também, principalmente com relação à Santa Ceia. Nós vamos ainda ouvir um louvor. Enquanto nós ouvimos este louvor de encerramento, nós convidamos a todos aqueles que estiverem preparados, que desejarem, quiserem fazer a sua oferta, que possam trazer aqui à frente. E nós nos despedimos aqui na saída. Desejo a todos os nossos irmãos e irmãs que estão aqui, que estão em casa também, tenham um abençoado domingo e uma abençoada semana. E nos vemos aí nas nossas programações. Até lá. Abençoados na palavra do Senhor, fomos todos confortados. Sua bênção dispensada seja sempre renovada. Continue em nosso lar este culto a Deus rendido. Seja todo o nosso andar um servir agradecido. Seu Espírito nos guie e as veredas alumie. Queiras Deus abençoar a saída como entrada. Dá-nos pão e bem-estar, tua ajuda na jornada. Vem por morte